Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 28, que diz assim: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou a lhe responder como dantes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que o próprio irmão de Davi estava desprezando Davi. O próprio irmão de Davi estava interpretando Davi de uma forma ruim, pois é. E ele chega a dizer para Davi, como se estivesse humilhando a Davi, como se estivesse lembrando da realidade de Davi, dizendo: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Você vai observar, irmãos, que ele despreza a Davi e pode observar outra coisa, que aqui Davi já havia sido ungido para ser o novo rei de Israel. Deus já havia usado o profeta Samuel. Ali em uma reunião na casa de Jessé, já havia descido óleo sobre a cabeça de Davi. Deus já havia mostrado diante de todos os seus irmãos que ele seria o novo rei de Israel, que ele era o escolhido por Deus. Mas mesmo assim, esse irmão chamado Eliabe, que estava presente na reunião, que ungiu a Davi, se levantou contra ele. Eu vou te dizer uma coisa: tem pessoas que têm problemas com você. Tem pessoas que ele desprezam, que se levantam contra você, e não é porque elas não sabem que Deus é na sua vida. Não é porque elas não sabem que Deus te escolheu. Muito pelo contrário. Tem gente que sabe que Deus te escolheu, que sabe que Deus é na sua vida, e o problema, na verdade, de Decantaramandarai é esse. Você sabia que quando Deus nos escolhe é diferente? Você sabia que quando Deus nos escolhe, as pessoas, elas realmente não suportam. Tem gente que não suporta ver quando Deus escolheu. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe, irmãos, é diferente dos homens. Quando Deus escolhe, a palavra dele cantaramandaraia, a palavra dele se cumpre. Quando Deus escolhe, aquilo que ele fala acontece. Ele nos capacita para vivermos o propósito. E é por isso que tem pessoas que não suportam saber que Deus escolheu. É por isso que tem pessoas que não suportam ver que foi Deus que ele chamou. É por isso que tem gente, irmãos, que elas se levantam, tem pessoas que elas se levantam contra nós, que a gente não consegue entender o porquê. E a gente diz: meu Deus do céu, mas o Senhor tem mostrado pela misericórdia que é na minha vida. O Senhor tem mostrado que eu sou uma pessoa de Deus. E por que essa pessoa se levanta tanto contra mim? Mesmo sabendo dos propósitos do Senhor, mesmo sabendo que o Senhor está comigo. É, porque assim, Eliabe sabia que Deus estava com Davi. Só que ele queria humilhar Davi, Deira, Mandará. E tem gente que quer lhe humilhar porque não aceita a posição que Deus lhe escolheu para estar. Declare comigo: eu não vou dar ouvidos às humilhações de gente que não entende os propósitos de Deus na minha vida. Eu não vou dar ouvido às humilhações de gente que não entende os propósitos de Deus na minha vida. Porque tem gente que quer lhe humilhar. Tem gente que quer lançar palavras na sua vida para você acabar se sentindo pequeno, inferior, nada e desistir do propósito. Eu vou lhe dizer uma coisa: você não é nada, você é pequeno, você é falho, mas o Deus que ele chamou é ele que lhe capacita. Quem havia quem havia chamado Davi, quem havia escolhido Davi para sentar no trono de Israel não foi Eliabe. Não foram os homens, não foi o povo de Israel, mas foi o próprio Deus que mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Não deixou com que o profeta Samuel descesse o óleo sobre nenhum dos irmãos, inclusive sobre Eliabe. Deus não permitiu. Para assim Deus, aleluia, fazer descer o óleo sobre a cabeça de Davi, porque Davi era o escolhido por Deus na casa de Jessé. Quando Deus lhe escolhe, Ramando canta, ele lhe capacita. A Bíblia diz que depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o
Espírito do Senhor e canta lá mandaraia se apossou de Davi, ou seja, Deus, ele mesmo iria trabalhar, iria moldar Davi, iria capacitá-lo para sentar no trono de Israel. Aqui eu entendo, irmãos, e quando Deus me escolhe, quando ele te escolhe, ele nos capacita para vivermos o propósito dele. Declare comigo: Deus está me capacitando para viver os propósitos dele nessa terra. Deus está me capacitando para viver os propósitos dele nessa terra. Não tenha medo, se o propósito é de Deus, você não precisa temer a nada, você não precisa temer a ninguém, porque Deus mesmo, Deira Mandaraia, ele está lhe capacitando para viver os projetos dele. Então, irmãos, Davi não era escolha dos homens, Eliabe sabia disso, mas mesmo assim estava querendo humilhar a Davi. E tem gente que vai querer lhe humilhar. E você precisa estar preparado, preparada, é isso mesmo. Você precisa ter maturidade, porque quanto maior o propósito que Deus tem com você, quanto maior o que Deus tem para fazer na sua vida, guarde isso no seu coração, as pessoas vão se levantar contra você. As pessoas serão usadas por Satanás para tentar tirar você do foco, para tentar tirar você dos propósitos, é isso mesmo, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer com que você venha, aleluia, se sentir tão pequeno a ponto de você se sentir sufocado e não suportar o propósito, processo. Então não dê ouvidos às palavras de Eliabe. Não dê ouvidos a palavras de pessoas que querem lhe botar para baixo. Deira mandaraia. Não dê ouvidos à palavra de pessoas que querem verdadeiramente tirar você do foco. De cantaramando cantaramandaraia. Porque a vontade de Eliabe era qual, irmãos? Tirar Davi do foco. Deus havia permitido aquele gigante afrontando Israel durante 40 dias. De manhã e de tarde, todos os dias. E ninguém teve coragem, não. Tá pensando que alguém teve coragem? Tá pensando que o exército de Saul teve coragem? Tava pensando que um dos 3 irmãos de Davi que estava ali no exército teve coragem? Não teve não, irmãos. Só quem teve coragem foi Davi. Por quê? Lembra da passagem? Que o Espírito do Senhor se aposta de Davi? Deus estava com Davi. Então, não ia ter gigante, não ia ter Golias que ia ficar de pé diante de Davi, porque aquela vitória pertencia a Davi. Antes de você viver uma vitória, o inimigo vai querer lhe afrontar para você desistir, não guerrear e não receber de Deus a bênção. E não receber de Deus a resposta. E não receber de Deus aquilo que Deus já preparou. E cara, mandaraia. Deus está falando com alguém aqui. O inimigo está querendo tirar você do foco, porque a sua vitória está muito próxima de acontecer. Decanta, isso é mistério. Declare comigo: meu Deus não deixará o inimigo me tirar do foco. O meu Deus não deixará o inimigo me tirar do foco. Continue no foco, meu irmão, porque tem uma vitória grande para chegar. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Vigie por esses dias. Esteja em vigilância. Eliabe queria tirar Davi do foco. Eliabe queria fazer com que Davi voltasse abatido, entristecido, decantaramandaráia. E tem gente que é assim. Tem gente que quer tirar você do foco. Tem gente que quer deixar você abatido, entristecido, a ponto de você desistir de tudo. Só que Deus, ele é todo poderoso e ele vê todas as coisas. E o Senhor manda eu te falar que ele está vendo toda e qualquer afronta contra ti, mas você não pode deixar com que esse veneno venha descer. Você não pode engolir esse veneno, muito pelo contrário. Mas você tem que continuar firme na presença do Senhor, dizendo: eu creio no meu Deus. Se ele me chamou, ele garante, ele vai me dar vitória. Davi não deu ouvidos, irmãos, a Eliabe. Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 29, respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Versículo de número 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O que foi que Davi fez? Davi desviou o foco, tirou o foco de Eliabe e continuou conversando com as pessoas que estavam mantendo ele informado sobre o que estava acontecendo ali. Então tem momentos na minha e na sua vida que nós precisamos tirar o foco das pessoas que querem tirar a nossa paz, das pessoas que querem tirar a gente do foco que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos chamou para fazer. É bem verdade que o inimigo vai querer tirar você do foco, que o inimigo vai querer tirar você dos propósitos que Deus lhe chamou para viver, que Deus lhe chamou para fazer. Então Deus, ele tinha algo para fazer na vida de Davi. E aquela situação ali, irmãos, era um cenário armado para que o nome de Davi fosse conhecido. Porque dali em diante as pessoas começaram a conhecer Davi, porque o urso e o leão foram no anonimato. Davi matou o urso e o leão, mas ninguém estava vendo, era só ele e Deus. Só Deus estava vendo, mas o ser humano não estava vendo. Mas Golias era diante dos olhos de todos. Por quê? Porque Deus queria começar a confirmar que Deus estava com Davi.
Tem um tempo do anonimato, não é verdade? E tem um tempo também que Deus, ele cria situações para que a gente seja realmente colocado em evidência. Então esse gigante aqui, Golias, era uma situação que Deus estava permitindo para que Davi fosse colocado em evidência. Foi tanto que todo mundo teve medo de Golias. Só quem não teve foi Davi. Davi não deu ouvido às palavras. Você vai observar a humilhação que Eliabe queria trazer para Davi, dizendo para ele com quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Ou seja, lembre que você é pastor de poucas ovelhas. Você não vai ser nada, você não é nada. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele tenta trabalhar no psicológico, lançar na sua mente: você não vai sair do lugar, você não vai sair do pouco, ramando cantaramandaraia. Você não vai sair daquilo que você pensa em viver, que você acha que você vai ver. Não, você vai continuar aqui na mesmice. Só que Deus está dizendo: essas palavras não cantalamandaraia, não provém de mim. Essas palavras são reveladas porque elas têm sido lançadas na sua mente, dizendo que você não é nada, que você não vai sair do lugar, que a sua vida não vai andar, que você não vai conseguir nada na vida, que você vai ser um fracassado, que você vai ser uma fracassada. São as palavras do inimigo para tentar tirar você do foco. Para quê? Para que os propósitos de Deus não se cumpram. Mas declare comigo: eu não vou dar ouvido às palavras do inimigo, eu vou olhar para o que Deus me prometeu. Eu não vou dar ouvidos às palavras do inimigo, mas eu vou olhar para o que Deus me prometeu. Olhe para o seu alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é Jesus, o seu alvo é Deus, é o Espírito Santo. Você foi chamado com um propósito. Você foi chamada com um propósito. Davi foi escolhido por Deus, foi chamado com um propósito. Então Eliabe, mesmo sabendo disso, queria tirar Davi do foco. E tem gente que não se engane não, sabe que Deus está contigo, sabe sim. Sabe que Deus é na sua vida, sabe que foi Deus que ele escolheu, sabe que é só uma questão de tempo para Deus te honrar, mas fica tentando tirar você do foco. É por isso que você não pode dar ouvidos às vozes malignas, às vozes contrárias. É por isso que você não pode dar ouvidos àquilo que estão falando de você. Porque aquilo que estão falando de você não é verdade. A verdade é o que Deus falou sobre você. A verdade é o que Deus lançou sobre a sua vida, não é o que os inimigos lançaram. Declare comigo: Deus é que lançou a verdade na minha vida. Não são os meus inimigos que dão a última palavra. Deus é que lançou a verdade sobre a minha vida. Não são os inimigos que dão a última palavra. Quem lançou a palavra, quem lançou a verdade sobre a sua vida foi Deus. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Então, tão somente confie no Senhor. Então, somente creia em Deus, que Ele está próximo de te honrar. Que Ele está próximo de te fazer viver o sobrenatural. Que Ele está próximo de te fazer viver uma grande e linda experiência com Ele. Ele está próximo de te entregar uma vitória, porque aqui seria uma grande vitória que Deus iria dar a Davi. E o irmão dele, Eliabe, foi usado com certeza aqui pelo inimigo para tentar tirar Davi do foco, para tentar humilhar Davi. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar tirar você do foco. Mas em nome de Jesus, fique com as palavras que Deus falou. Fique com aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Deus não disse que você vai ter vitória. Deus não disse que foi Ele quem lhe escolheu, que foi Ele quem lhe chamou e que Ele vai lhe abençoar, que Ele vai lhe honrar. Então fique com as palavras de Deus. Não dê ouvido às palavras contrárias, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus que fala, que confirma, que testifica. E foi o Senhor, meu Deus amado, quem escolheu, Pai, a Davi. Eliabe não podia, com as palavras dele, meu Pai, diminuir, desfazer, decantar, mandar o propósito que o Senhor já havia liberado para a vida de Davi. Assim, meu Pai, na nossa vida. O inimigo não pode desfazer, o inimigo não pode anular aquilo que o Senhor já liberou para nós, Pai, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos e eles vão se cumprir sim para a glória do teu nome. Ninguém vai nos tirar do foco, Pai, mas nós vamos confiar inteiramente no Senhor, sabendo que a nossa vitória não vem dos homens, mas vem de ti, Pai. Eu te peço que o Senhor cure em nome de Jesus, que o Senhor liberte, restaure, anime e restitua. Abre a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, meu Pai, aqueles que estão se reconciliando
reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor traga a vitória, traga a assinatura, traga a causa ganha, meu Pai. Cure, liberte, restaure, meu Pai, aqueles que precisam, casamentos, famílias, histórias. Pai, que toda a petição aqui, se for para a glória do teu nome, venha acontecer. Que o Senhor venha dar testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço, já te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não perca o foco por causa de palavras contrárias. Tem pessoas que só estão aguardando tirar você do foco, mas Deus é na sua vida e Ele não permitirá você desistir, porque grandes são os projetos que Deus tem para executar na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.